Muito boa noite, meus melhores cumprimentos a todos aqueles que comparecem a esta reunião que se processa habitualmente a cada 15 dias, neste prestigioso canal, nesta página do Instagram da Arpen do estado de Goiás. Eu deixo aqui os meus melhores cumprimentos ao Dr. Alan Nogueira, presidente da Arpen Goiana, e a Evelyn Valente, estimada amiga, vice-presidente dessa importante instituição de registro civil das pessoas naturais, de registradores civis das pessoas naturais do estado de Goiás. Bom, como sabem, aqueles que frequentam habitualmente estas nossas reuniões, o projeto Caminhando pela Lei 6.015 foi idealizado por uma registradora civil, a doutora Thaís Morcelli de Castelo Branco, que é registradora na cidade de Trairi. A cidade de Trairi é uma pequena cidade lá do estado do Ceará, às beiras do rio Mundaú. Aquilo vale pela beleza do lugar, segundo consta. E é uma cidade ainda pequena, mas progressista, e com algumas atividades também de pesca, etc., no local, de turismo. E ali se encontra esta valiosa registradora, uma grande estudante, estudiosa realmente do registro civil, e que foi quem me indicou a conveniência de uma série que revisitasse as regras da Lei 6.015, tendo em vista as várias décadas que se passaram desde a sua vigência a partir de 1º de janeiro de 1976. Eu fiz a proposta à Arpen de Goiás para que me hospedasse nesta prestigiosa página. A Arpen Goiana, com muita generosidade, aceitou que assim se procedesse, e eu venho com o apoio de uma audiência muito seleta, que me agrada muitíssimo, ministrando passo a passo essa revisita às regras da Lei 6.015, e hoje já chegamos ao artigo 77 desta lei. Bom, e já vamos tratar, portanto, esse artigo 77 integra um capítulo, que é o capítulo dedicado ao óbito. Aqui se trata, portanto, do registro da morte de alguém. É importante esta consideração acerca daquilo que vai para o registro civil das pessoas naturais, como os fatos, sobretudo os fatos extremos, mais relevantes para todos os homens, ou seja, o nascimento e a morte. Quanto ao nascimento, eu me recordo que ao tratarmos dessa matéria, várias exposições atrás, eu mencionei uma frase famosa de um autor que diz que não existe nada mais magnífico do que a ideia de nascer, ou seja, a ideia de vir ao mundo. E realmente assim é. Nós temos que imaginar muitíssimo o que isso representa para a pessoa. Passa o tempo, claro, as crianças que nascem não mantêm memória desses seus primeiros tempos de vida, mas nós imaginemos o que deve ser quando nós podemos aqui nos valer de uma certa observação introspectiva, nossa própria, o que significa mudar de situação de vida, mudar uma situação tão dramaticamente diferente. Ou seja, pensemos nos quadros em que alguém, por exemplo, em virtude de um naufrágio, fica numa ilha deserta, ou a virtude da queda de um avião, fica perdido numa floresta, ou de alguém que do dia para a noite, por exemplo, se vê mantido em cárcere privado ou num cárcere público, o que isso representa em termos de mudança de vida. Agora imaginemos o que isto se mostra para uma criança que vem ao mundo, que durante meses a fio esteve confortado
no ventre materno, lugar do qual se pode dizer lugar sagrado de proteção, lugar de custódia de uma criança, e que em determinado momento, por assim dizer, vem ao mundo, ou seja, nasce. E a mesma coisa agora a contrapartida com a ideia da morte, porque a ideia da morte sempre nos traz uma certa, eu não posso dizer propriamente ansiedade, melhor falar a palavra angústia. A morte causa certa angústia. É mais ou menos normal que tenhamos medo da morte, todos nós. Só não tem medo da morte os grandes santos, os grandes santos. Fora isso, todos temos. Portanto, já agora, ao revés do que se passa com uma criança, que não guarda a memória do vir ao mundo, do nascer, já nós que vivemos, temos esta realidade presente de conviver com o chamado medo da morte. É interessante que ainda aqueles que têm fé, que, portanto, creem na vida após a morte, aqueles que afirmam que se destinam a viver essa vida eterna e que estarão num mundo melhor do que ocupado atualmente por este, essa gente mesma sabe que vai morrer, diz que a morte será um bem, porque vai viver a vida eterna, uma vida de felicidade, etc., mas não quer que seja agora. Não deseja nunca que seja agora. Sim, eu quero viver feliz, quero atingir uma segurança plena de felicidade, mas, por favor, que não seja agora, que seja daqui a alguns anos. Faz parte desse claro escuro da natureza humana. Mas o que aqui não se trata de discutir sobre essas questões da vida, do nascimento, da morte, etc., mas de pôr acento nessas circunstâncias sobre a qual eu tenho muitas vezes aqui reiterado que o registro civil das pessoas naturais é o mais importante dos registros públicos no plano social e no plano da existência humana. Outra coisa é que ele não tenha, aqui no Brasil, o reconhecimento que deveria ter em termos de retribuição econômica de sua atividade. Isso é outra coisa. E é esta má conferência de retribuição para os serviços, para as atividades do registro civil das pessoas naturais, que gera muitas vezes um certo sentido, certo sentimento, eu quase diria mesmo um certo complexo em alguns casos de inferioridade, de um registro que na verdade é o maior de todos. Porque, pelo menos por esses dois extremos, sem falar do registro do casamento, da importância do casamento para a constituição da célula máter da sociedade, que é a família, sem falar disso, só cogitando esses dois extremos, o do nascimento e o da morte, já teríamos aí presente aquilo que realmente mais importa para a vida, para a existência do ser humano. Bom, o artigo 77 é o primeiro artigo desse capítulo que trata do óbito. Vai, com a modificação que recebeu há 5 anos passados, uma lei de 2017, a Lei 13.484, a lei está dito nesse dispositivo que nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial do registro. Bom, faremos aqui na análise. Nenhum sepultamento, ou seja, nenhuma inumação. Ou nós dizemos normalmente enterro. A palavra que nós utilizamos mais frequentemente é enterro. Mais raramente se fala em inumação. Isso é uma linguagem mais técnica. E às vezes ouvimos a expressão sepultamento. Na prática dos cemitérios, por assim dizer, na praxe do cemitério, fala-se mais frequentemente em sepultamento. Fala-se sepultamento. E na linguagem trivial, na linguagem popular, pelo menos no ambiente em que eu convivo, porque isso pode mudar de região para região, de cidade para cidade, de estado para estado, fala-se mais em enterro, enterrar alguém. A lei fala em sepultamento.
nenhum sepultamento, portanto, sepultamento algum, pode ser feito sem certidão do oficial do registro civil das pessoas naturais, do lugar do nascimento, ou perdão, do falecimento, do lugar da morte, portanto, ou do lugar da residência do decúios. Então, aqui abre-se uma hipótese de alternativa competencial. O que deve ser exibido para que possa fazer-se o sepultamento é a certidão, ou seja, um documento secundário que tem por amparo um documento matriz, ou seja, o assento de óbito. O oficial do registro do local da morte, ou falecimento, ou óbito, ou decesso, são expressões que podem usar-se com uma certa liberdade de sinonímia, ou do lugar, como eu disse, de residência do decúios, quando o falecimento ocorrer em local diverso de seu domicílio. Então aqui a lei tenta abranger sobretudo duas hipóteses. Fala, é verdade, em falecimento, e há quem distinga estritamente o falecimento de um lado, a morte de outro. O falecimento seria aquilo que nós diríamos que é o óbito ordinariamente ocorrido, mais ou menos naqueles casos que nós dizemos, bom, já era mesmo de esperar. Alguém com muita idade, alguém que estava muito doente, este falece. Quando se dá a morte, por exemplo, por motivos não naturais, o óbito por motivos não naturais, por exemplo, um homicídio, um acidente de trânsito, em certos casos até mesmo por uma causa natural, mas não esperada, por exemplo, um infarto cardíaco ou um acidente vascular, costuma-se usar, pode usar para quem distingue os conceitos de falecimento e morte, a ideia de morte, aí especificamente é morte. O falecimento dá essa ideia de uma decadência natural do organismo, seja por doença, seja por idade. Bom, mas aqui o que se abre é a competência alternativa, ou do lugar do falecimento. Então, se alguém morre, por exemplo, em Natal, no Rio Grande do Norte, esse é o lugar do seu falecimento, terá competência para isso o registrador civil, ou do lugar de residência do decúios, quando o falecimento ocorrer em local diverso de seu domicílio. Então, aqui se dá em que ele falece, tem o óbito, em local diverso daquele que ele está domiciliado. Então, nesse caso, pode expedir-se a certidão pelo oficial do cartório do lugar de residência do morto. Sempre, é claro que essa certidão, por evidente, não precisava ser dito, é extraída após a lavratura do assento de óbito. Não teria sentido que o registrador civil passasse uma certidão sem o assento de óbito. Mas o que a lei aqui quis dizer, ao referir-se à lavratura do assento de óbito, na verdade não estava referido diretamente à certidão, mas era a ideia de que esse assento de óbito haveria de ser procedido de uma forma determinada, observadas algumas condições, alguns requisitos, alguns supostos. O principal suposto é o atestado de um médico. Então, o que se quis aqui dizer, quando se abre essa hipótese, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, era para isso que se quis dizer aí da lavratura do assento, e não para dizer que a certidão só poderia ser extraída após a lavratura do assento, porque seria uma obviedade, evidente, que se a certidão é um documento secundário, ela tem que estar baseada num documento primário. Se é uma certidão do assento de óbito, por evidente, é um documento secundário que tem apoio em um assento já lançado. Mas o que desejou o legislador, mal ou bem, com esta forma tanto esquisita de escrever, foi observar que o assento só poderia se lançar, primeira hipótese, diante da exibição de um atestado médico, desde que houvesse um médico no lugar. Outra
linguagem um tanto rebarbativa, não é? O que se quer dizer com isso é que se não houver um mérito no lugar, então caberia duas pessoas qualificadas darem uma declaração de que presenciaram a morte. Quer dizer, queria presenciar a morte aqui. O que quer dizer presenciar a morte é o momento da morte. Aqui já se usa a palavra morte. Reparem esta distinção. Fala-se em óbito lá no título, depois se fala em falecimento e agora se fala em morte. Normalmente aqui, nessas três hipóteses, consideradas uma sinonímia. Isso é o conceito habitual. Sem embargo, da possibilidade, como eu disse, de distinguir-se de maneira muito estreita o falecimento de um lado e a morte de outro. Então, duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. O que quer dizer pessoas qualificadas? Não são só aquelas pessoas, eu penso num sentido formal, que possam receber ou mostrar uma certa qualificação de seu status, nome, nacionalidade, estado civil, etc., residência domicílio. Sim, pode se entender assim dessa leitura pessoas qualificadas. Mas talvez mais significativo do que isto é que o registrador possa examinar um tanto se essas pessoas realmente tinham condições de ou ter presenciado o momento da morte ou ter verificado a morte. E aqui entra o problema da verificação da morte, especialmente pelo leigo. Porque em boa parte da doutrina e de alguma jurisprudência pretoriana, a morte é definida por um caráter negativo como ausência de sinais vitais. Então, há uma série de indicações que não é propriamente para o registro, né? É matéria que escapa ao campo registral, matéria anexa, de como verificar a presença dos sinais vitais, se estão ou não presentes. Lembremos a propósito que uma das atas notariais é exatamente a ata de vida, né? A ata vital, quer dizer que alguém está vivo. E pode haver também a ata notarial de morte. O próprio tabelião pode ser chamado para verificar, fazer uma ata notarial de que alguém morreu. Mas notem que quando se define a morte desse modo, se está definindo a morte por um conjunto de sinais exteriores. Propriamente a morte não é a ausência de sinais vitais. Isso aqui é uma definição negativa e não uma definição positiva. A morte define-se efetivamente a separação da alma em relação ao corpo. É a alma separada do corpo. A alma espiritual se separa do corpo, que é material. Isto é a morte, assim se define a morte. Quando se fala em ausência de sinais vitais, o que se quer aqui dizer é uma das características dessa separação entre a alma e o corpo. Bom, e é claro que é isto que é a verificação da morte, especialmente pelo leigo, né? Ele vai verificar se a pessoa está respirando, se não está respirando, verifica a temperatura, eventualmente encosta o ouvido no peito do morto para verificar se realmente há sinal do coração. Alguns pegam o pulso como se fosse fácil apanhar, sem experiência bastante isso. Bom, mas em todo caso, quando se fala em pessoas qualificadas, no meu modo de ver, o que o legislador quis indicar é que fossem pessoas que pudessem ter alguma idoneidade, alguma aptidão para efetivamente avaliar a morte. Avaliar se houve mesmo essa morte, se verificou a morte. E nessa altura é importante que o registrador civil faça uma diligência breve uma conversa, não é? Para verificar como foi isso, como se fez, como se aconteceu, etc. Bom, quando se trate, agora tratando do parágrafo 1º desse artigo 77, antes de proceder-se à elaboração do assento de óbito de uma criança que tenha menos de 1 ano, portanto, abaixo de 1 ano, o registrador deve verificar se houve um registro de nascimento. Se esse registro de nascimento não houve, e lembremos que a morte deverá ser anotada no assento de nascimento, se esse registro de nascimento ainda não houve, ele determina que previamente se faça o registro de nascimento, ou seja, se lance o assento de nascimento, e na sequência se faz aqui o lançamento do assento do óbito. A razão de ser disto é que é conveniente, não só, de todo conveniente do ponto de vista formal,
assegurar uma referência, uma relação entre vida e morte, portanto, entre nascimento e óbito, mas que isso se faça de maneira cronologicamente adequada, tal como se passa na realidade das coisas. Ou seja, na vida, na existência humana e toda a existência animal, o processo é exatamente este. Primeiro a vida, depois a morte. Esse é um processo, essa é a ordem do tempo. Ou seja, primeiro se vive, depois se morre. Ainda que seja pouco tempo, não importa. E o registro tende a considerar-se, sobretudo, como um espelho dessa realidade. Esta metáfora do registro como espelho da realidade, fala assim, espelho registral, espelho dos registros, etc., é muito importante. Ela não é... Há algumas metáforas que são um pouco forçadas, um pouco, digamos, um pouco excessivas. Esta não é. O registro realmente tem que ser um espelho da realidade. E ao dizer-se que o registro espelha a realidade, nós vamos voltar já um pouquinho mais para apreciar esta metáfora, nós temos que levar em conta, sobretudo, a circunstância de que é o registro que capta esta realidade. É o registro que intencionalmente reproduz a imagem dessa realidade, e não diversamente, ou seja, não é a realidade que se deve conformar ao registro. Por isso, se, como está dito, o registro é um espelho dessa realidade, e se a vida antecede a morte, está perfeitamente justificado esse dispositivo do parágrafo 1º do artigo 77, na medida em que determina que primeiro se faça o registro do nascimento, na hipótese de não haver esse registro, para depois fazer-se o do óbito. Porque isto corresponde à ordem do tempo. Nós humanos vivemos exatamente na ordem do tempo com essas três, chamemos-las assim, dimensões, do passado, do presente e do futuro. O passado nós podemos aprender, o presente estamos vendo, visualizamos o presente. Então essas duas ordens são ordens... Parece que caiu o sinal, mas já se restabeleceu, parece. A crônica da memória. E o segundo nos dá a visualização do que está ocorrendo, a relação do que ocorre no momento em que nós vivemos. É só o futuro que nós não temos a possibilidade mais do que conjecturá-lo, de ter uma expectação. Só Deus tem a visão completa do tempo, porque para ele tudo é atual. Bom, então está justificado que isso se faça no registro na ordem com que está estabelecido. Primeiro o registro de nascimento e posteriormente o registro do óbito. A norma do parágrafo 2º desse artigo 77, a verdade é que encontraram um lugar para colocar essa norma, porque não tem absolutamente nada a ver com a esfera registral. Ela não diz nada do registro, não é regra para o registro. Ali está escrito que a cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado, ou no interesse de saúde pública. E se o atestado de óbito, agora estamos falando em atestado, hein? Não é a certidão. Se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos ou por um médico legista, e no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. Então, aqui nós temos a cremação do cadáver, não é matéria de registro, como o sepultamento de si próprio não é, mas para o sepultamento há uma exigência, que se apresente certidão do oficial. Mas nesse caso, a cremação está condicionada a que haja uma anterior manifestação de vontade do decúios de ser incinerado, evidente que tem que ser também anterior, né? Depois de morto não pode dizer isso, ou no interesse da saúde pública. Às vezes há interesse da saúde pública nisso. Por exemplo, um caso de doenças contagiosas, etc., que talvez se entenda melhor isto. E desde que o atestado de óbito seja firmado por 2 médicos ou um médico legista. Então, aqui a hipótese é interessante, dada a especialidade do médico legista. Por ser um médico especializado em situações que possa avaliar melhor a existência de uma morte violenta, uma morte que possa ser fruto de um crime,
Então ele tem a sua especialidade, autoriza que seja só ele a expedir um atestado. Ou por dois médicos para que a cremação possa ser feita. No caso de ser morte violenta, então terá que haver uma autorização passada por um magistrado judicial. E por que isto? Porque pode ser do interesse do judiciário, da polícia judiciária, especialmente mediante a intervenção do Ministério Público, mas também por atuação de um delegado diligente, que a perícia se faça sobre algum aspecto ainda não examinado. Às vezes o laudo do exame necroscópico pode eventualmente apresentar alguma deficiência. Então, nada impede que haja uma diligência complementar para essa prova técnica. Isso se justifica que só se faça a cremação depois autorizada pela autoridade judiciária. Depois da cremação não será possível mais realizar essa perícia. Bom, o artigo 78, que é o artigo que vem na sequência desse que nós estamos examinando, 77, diz que na impossibilidade de o registro ser feito dentro de 24 horas a contar do falecimento, não é? E isso se dá em hipótese de distância, aí vem a lei ou qualquer outro motivo relevante. Essas expressões assim me parecem muito esquisitas na lei. Se não é só distância, mas se cabe qualquer outro motivo relevante, na verdade a distância é um motivo relevante já. Bastaria ter dito do falecimento por qualquer motivo relevante. Mas enfim, pela distância ou por qualquer outro motivo relevante. Qual é o motivo relevante? Uma série de acontecimentos da vida que pode justificar que o registro não seja feito. Nós vamos ver adiante no artigo 79 que a declaração do óbito está submetida a uma série de legitimações sucessivas para a prática do ato. Isso pode eventualmente acontecer de exigir-se uma dada legitimação específica que possa tardar esse registro em 24 horas. Então o assento pode ser lavrado depois, com a maior urgência, diz a lei, e dentro dos prazos também fixados num outro artigo da mesma lei de registros públicos, que é o artigo 50, artigo este que diz respeito aos prazos de 15 dias e que podem ampliar-se até 3 meses para o registro do nascimento. Então, esses prazos aplicam-se subsidiariamente à situação do artigo 78, prevista na mesma lei de registros públicos. Muito bem. O artigo 79 trata da legitimação para o pedido de assentamento do óbito, ou seja, quem está obrigado a fazer a declaração do óbito. Em primeiro lugar, trata-se de uma obrigação, de um dever, ou seja, não é só direito. Aí talvez nós possamos falar em direito e dever. Em primeiro lugar, é o chefe de família quanto a sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulas. É interessante que até agora não apareceu ninguém exaltado para reclamar dessa expressão chefe de família. Portanto, morrendo a mulher, morrendo um hóspede, morrendo um agregado, morrendo um fâmulo, portanto um servidor, o chefe de família teria obrigação, em primeiro lugar, porque essa norma é sucessiva, legitimação sucessiva em alguns casos sucessiva, para fazer a declaração do óbito. Eu me lembro aqui, esse é um exemplo interessante, há um episódio muito famoso, da morte de uma personagem que teve uma grande importância na vida de muito interessante biografia de um homem chamado Alfonso de Ratisbona. Para quem tiver interesse em conhecer essa biografia, vai ver lá a situação de uma morte ocorrida de maneira inusitada, no fundo, para a vida desse homem, Alfonso de Ratisbona, que era um espanhol e que na ocasião estava
por acaso na França, estava em Paris. Pensava em ir para a Itália e acabou parando em Paris. A segunda indicação, essa vocação do dever de declarar o óbito, diz respeito à viúva, acerca do marido, e de cada uma das pessoas, ou seja, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos, que estão referidos no item anterior. A ordem normal dos acontecimentos, isso é estatístico, é sociológico, é um fenômeno, é que a viúva sobrevive, a mulher sobrevive mais tempo do que o marido. Não há aqui nenhuma, nem sequer indiciária referência a que o casamento seja um fardo maior para o marido do que para a mulher. Não é? Mas é fato que, fenomenicamente, as mulheres sobrevivem mais do que os homens no casamento. É possível também, isso que há uma certa tendência social de que os homens sejam mais velhos do que as mulheres no casamento. Isso é uma tendência. Claro que não é uma regra, e há muitas exceções, mas esse motivo faz emergir dados estatísticos que beneficiam a conclusão que eu indiquei. Terceira indicação, o filho, a respeito do pai ou da mãe. O irmão a respeito dos irmãos, e ainda volta a falar do item primeiro, hóspedes, agregados e fâmulos, e ainda chega a indicar nesse item terceiro a lei, o parente mais próximo, maior e presente. Eu me recordo, muito interessante, quando morreu meu pai, em 1996, eu fui ao serviço de funerário da capital de São Paulo, e lá fiquei muito irritado. Na verdade, a irritação foi episódica e, se não justificável, explicável pelo fato de que eu estava muito chateado, evidentemente, com a morte do meu pai. Mas o funcionário lá tentava vender-me flores o tempo inteiro. E aquilo foi me tirando um pouco do sério. E ele chegou a dizer-me que não convinha um determinado caixão, porque o meu pai merecia um caixão melhor. Não? Aquilo foi me deixando muito irritado, até que ele me pergunta por que é que eu estava declarando a morte do meu pai e não a minha mãe. Eu disse, por que a minha mãe não estava lá para fazer essa declaração? E aí eu perdi de vez a paciência, embora talvez ele estivesse verificando exatamente a sucessividade dessa ordem de legitimação obrigacional para declarar o óbito. E aí ele disse, não, é que a minha mãe está muito contente, ela está festejando nesse momento e não quis parar o festejo para vir aqui. Né? Claro que passei um pouco de limite com essa ironia, não é? Mas essa ordem tem que ser, né? Uma ordem sucessiva não impede, não impede que eu declare, mas uma certa diligência para saber por que alguém está declarando e não outro, talvez convenha ser feita. O quarto item diz respeito ao administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito de todos aqueles que morrerem ali, salvo se estiver presente algum parente dos graus indicados nos itens anteriores. Depois, na falta de pessoa, além de pessoa competente, na verdade, de pessoa idônea, nos termos dos números, ou aptas, nos termos dos números anteriores, né, que tiver assistido aos últimos momentos do finado. Agora, esta expressão finado é uma expressão naturalmente materialista, não é finado coisa nenhuma para quem eventualmente não seja materialista. Não é o fim, essa expressão não, para quem acredita na vida depois da morte, não é finado, está começando uma outra vida, apenas muda de estado. Né? Mas enfim, a lei usou a expressão finado, porque talvez na ordem natural das coisas essa seja uma expressão trivial, para significar quem morre. E pode ser também um médico, sacerdote, ou um vizinho que tenha notícia desse falecimento. Aí depois vem o número 6 e fala da legitimidade também da autoridade policial. Quando? Agora já no âmbito de pessoas que são encontradas mortas. Aí a autoridade policial comunica e faz a declaração, a comunicação
desse óbito servirá de declaração. Vem um parágrafo único que cria a possibilidade aí de que eu possa determinar que haja um mandatário, não é? Um preposto, que desde que eu, tendo a legitimidade para a declaração, autorize por escrito, possa representar-me para fazer a declaração junto ao cartório de registro civil, e é preciso que nesse escrito que eu passe ao preposto, ao mandatário, haja a indicação dos elementos que são necessários para o assento de óbito, elementos esses que são os indicados no artigo 80 da Lei 6.015. Pois muito bem, esse artigo 80 deve ser o objeto da nossa próxima explanação, que excepcionalmente eu pedi a generosidade da ARPEN do Estado de Goiás para que antecipasse para a próxima quinta-feira, dia 13, porque no dia 20 eu devo proferir uma palestra a convite em evento que é copatrocinado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Então, como eu devo viajar para lá, até poderia ser que eu me acomodasse lá em algum hotel e fizesse fizesse a explanação no dia 20. Mas acontece que, na dúvida de saber se geralmente nessas cidades muito acolhedoras, é o caso de Campo Grande, em que eu já estive, fui muito bem acolhido lá, é o caso também de Goiânia. Goiânia é excepcional nesse acolhimento. Os palestrantes de fora ficam muito requisitados, e eu fico com medo de que não pudesse dar a aula no horário correto. Então, por isso pedi, e no dia 13, portanto, na próxima quinta-feira, nós teremos continuidade aqui da nossa exposição. Voltou o sinal. Do artigo 80, mais uma vez, é um problema, o sinal da internet no Instagram, já que o Instagram não pode ser transmitido por via de cabo, porque ele só aceita a transmissão por celular, está sempre sujeito a essas idas e vindas, né? Porque o sinal vem por Wi-Fi ou pelo 4G, não vem direto pelo cabo. Infelizmente não é possível fazer a transmissão aqui pela uma rede ligada em cabo. Bom, eu agradeço a todos os que participaram desta nossa reunião. Vi aqui várias pessoas conhecidas. Não quero ser indelicado por esquecimento de algum dos nomes e, portanto, prefiro fazer nesse momento um cumprimento geral a todos aqueles que prestigiaram este nosso encontro. Quero também novamente agradecer ao Dr. Alain Nogueira e a Evelyn Valente a generosidade e a cordialidade com que me recebem nesta página. Para mim é uma honra muito grande poder valer-me dela para estas minhas exposições. E desejo a todos um bom final de semana, uma boa continuidade de semana. Sexta-feira ainda estarei para trabalhar. Muito obrigado a todos.